Quinta-feira com notícia importante no Flamengo. Dorival Júnior é o novo comandante rubro-negro. No vídeo de hoje do canal do Nicola eu vou te contar absolutamente tudo. Tempo de contrato, quem vem com ele, qual vai ser o custo para o pagamento da multa rescisória no Ceará, projetos, planos e muito mais. Bora falar também sobre o Corinthians e a rescisão de contrato de Jô com o Timão. Todos os detalhes, quanto é que o Corinthians banca, qual a economia, como é que funciona daqui até o fim do contrato. Para completar, tem informações importantes no Atlético Mineiro. Turco Mohamed corre algum risco de demissão ou não? Fala ainda sobre Palmeiras e São Paulo com uma rodada praticamente perfeita. Para finalizar as últimas do Cruzeiro, novidades sobre o mercado e muito mais, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, já resolve esse problema agora, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e deixa um like nesse vídeo para ajudar a gente, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Na Aposta Ganha você pode, por exemplo, nessa quinta-feira, se dar super bem com 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Tem Palmeiras e Botafogo, jogo no Allianz Parque, e a vitória alviverde paga R$1,40. Já para Fortaleza e Goiás, a vitória do Fortaleza em casa paga R$1,51. Minha sugestão é que você faça uma aposta dupla. Vá na vitória do Palmeiras e do Fortaleza, aumentando assim os seus ganhos. Para completar, tem Coritiba e São Paulo. Esse jogo está com cotações bem legais. Minha sugestão é de empate, pagando R$3,05. Você não vai ficar fora dessa, né? Para participar é bem simples, clica no link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na Aposta Ganha e começa a apostar, beleza? Bora começar o vídeo contando ou repercutindo uma informação que vem da imprensa argentina. Depois de perder Merentiel e Flaco Lopes para o Palmeiras, o River Plate tem um plano ousado para a camisa 9. Luizito Soares, que deixou recentemente o Atlético de Madrid, ainda não encontrou clube. Soares tem proposta da Major League Soccer, pode parar no futebol inglês, tem conversas com o Gerrard para voltar para a Inglaterra e foi nesse meio termo que apareceu o River Plate. Acho difícil a negociação, de qualquer forma é curioso contar essa notícia para vocês. Bora falar também sobre o Cruzeiro, que no início da tarde dessa quinta-feira revelou que foram mais de 12 mil ingressos reservados para a partida da próxima quinta-feira contra a Ponte Preta no Mineirão. O torcedor do Cruzeiro está alucinado com a campanha, com a fase do time. As vendas começaram durante a madrugada e em poucas horas já eram 12 mil ingressos vendidos, expectativa de 60 mil pessoas, novo recorde de público para o estádio na atual temporada nesse confronto contra a Ponte Preta. Vale a lembrança de que o Cruzeiro tem 28 pontos ganhos em 33 possíveis na segunda divisão. É a melhor campanha da história de um time na segunda depois de 11 rodadas. Para completar o giro de notícias, uma curiosidade sobre o Ceará, que é dono, de longe, da melhor campanha como visitante entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro ao longo da temporada. Isso vale também para competições nacionais, internacionais e estaduais. O Ceará já soma 16 jogos, com 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, aproveitamento de 75% dos pontos, 23 gols marcados, 7 gols sofridos. E a maior prova de que esse time contra-ataca super bem. A última vítima foi o América, vitória por 2-0 do Ceará em pleno Independência. Quem escalou o Mendonça como capitão, como eu, acabou se dando super bem no Cartola. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e atualizar sobre a situação de Turco Mohamed. Vários torcedores do Atlético têm feito campanha nas redes sociais pela demissão do argentino, especialmente depois da derrota por 5-3 pro Fluminense no Maracanã, jogo em que o Atlético tomou totó do rival, time dirigido pelo Fernando Diniz, em vários momentos da partida. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do Galo para saber se o Turco corre algum risco. E a resposta foi nenhum, zero. Tem prestígio, tem moral, tem a confiança dos dirigentes e também do elenco. Ah, Nicola, mas o Atlético vem de 2 derrotas nos últimos 4 jogos. Havia perdido, por exemplo, para o Tolima recentemente, verdade. Derrota em casa, derrota feia, derrota ruim. Tem essa derrota também para o Fluminense 5-3. Mas a avaliação interna é de que é um treinador que tem ótimo relacionamento com o grupo e com os dirigentes, tem conseguido fazer evoluções na visão dos dirigentes. Ganhou também o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil, nos confrontos contra os principais times como por exemplo o Palmeiras, empate fora de casa num jogo de igual para igual, enfim.
O Turco Mohamed só vai correr algum risco de demissão caso o Atlético seja eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil ou de uma dessas duas competições de forma vexatória. Caso contrário, esqueçam a possibilidade de dispensa do argentino, que tem contrato até dezembro desse ano e multa rescisória de 2 milhões de dólares ou algo na casa dos 10 milhões de reais. Bora falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro perfeita para Palmeiras e São Paulo. É bem verdade que ela só será perfeita se os dois times fizerem suas partes e vencerem nessa quinta-feira. Como eu contei, o Palmeiras recebe o Botafogo e o São Paulo visita o Curitiba, que é o melhor mandante da competição. Por que a rodada até esse momento é ótima para os dois candidatos postulantes ao título? Porque quase todo mundo que briga na parte de cima perdeu. O Corinthians foi derrotado na terça-feira para o Cuiabá. O Atlético Mineiro perdeu para o Fluminense 5-3 no Rio. O Flamengo, que está em baixa, hoje mais perto da zona do rebaixamento do que qualquer outra coisa, mas é um candidato real ao título, também foi derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino. Para completar, diante desse contexto todo, se o Palmeiras vencer o Botafogo em casa, ele salta para 19 pontos e assume a liderança de forma isolada do Campeonato Brasileiro. Hoje a primeira colocação é ocupada pelo Corinthians com 18. Já o São Paulo, que é nesse momento o nono colocado, pode pular para segundo ou terceiro se fizer os 3 pontos contra o Curitiba. Será o segundo com 17 pontos se o Palmeiras não vencer, será o terceiro em caso de vitória alviverde. De qualquer forma, só para você entender como o campeonato é equilibrado, São Paulo pega um elevador e salta do nono para o segundo ou para o terceiro lugar, com uma vitória valendo 3 pontos. Campeonato extremamente equilibrado. Vou te dizer que há um equilíbrio técnico, mas um nível de entrega de competição ruim. A minha avaliação é essa. Não tenho gostado do Campeonato Brasileiro, exceto exatamente por conta desse equilíbrio. Bom, bora falar sobre as duas grandes novidades da quinta-feira, começando por Jô, que teve no início da tarde dessa quinta-feira o anúncio da rescisão do contrato com o Corinthians. O Jô havia pisado na bola na terça-feira, quando não assistiu ao jogo contra o Cuiabá e foi flagrado num pagode, tocando, enfim, numa balada. Na quarta-feira ele fez pior, ele faltou ao treino em que ele estaria dando continuidade a um tratamento de recuperação de uma lesão no pé. Nessa quinta-feira ele solicitou para os seus representantes que no encontro com o Corinthians fosse feita a rescisão do contrato. Então o vínculo, que só terminaria em dezembro de 2023, foi rescindido nessa quinta-feira com 1 ano e meio de antecedência, com um detalhe importante. O Jô abriu mão de todos os salários que teria para receber daqui até dezembro do ano que vem. Ele tinha direito a salários e luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato. A única coisa que o Jô não abriu mão e o Corinthians concordou foi em relação ao pagamento de uma dívida antiga. Quando o Jô esteve na segunda passagem pelo Timão, o Corinthians ficou devendo uma grana para ele. O valor não é confirmado, mas especula-se que seja algo na casa dos 2 milhões de reais. Quando o Jô volta para essa terceira passagem, ficou combinado que essa grana seria diluída no tempo de contrato, nesses 3 anos e meio de contrato. O Jô assinou por 3 anos e meio, lamentável, enfim. E ele tinha essa grana referente à diluição da dívida passada. Essa dívida só terminaria de ser paga em dezembro de 2023, vai continuar sendo paga de forma regular. Importante contar que o custo do Jô hoje girava na casa dos 600 mil reais por mês. Eram mais ou menos 66 mil reais mensais da dívida, ou seja, o Corinthians vai economizar cerca de 540 mil reais por mês. Você multiplica por 18 meses e você constata uma economia gigante. Foi bem bacana para o Corinthians a rescisão do contrato, até porque o Jô não estava a fim de jogar. Causou vários problemas nesse retorno. Vale lembrar que ele havia sido contratado em 2020, 105 partidas, 22 gols marcados na atual temporada, 19 jogos e 4 gols. O Jô, por exemplo, apareceu de chuteira verde em campo, sumiu por 2 dias depois de uma festa com Douglas Costa no Sul, também apareceu e deu mancada em plena época de pandemia, com restrições, ele foi a um resort, foi uma balada, enfim, ele causou várias vezes. Os dirigentes do Corinthians passaram pano, deram moral, aliviaram para ele, mas nessa quinta-feira, enfim, terminou essa história. O que vai precisar acontecer agora? O Timão vai em busca de um centroavante. Essa busca até havia sido interrompida por conta da recuperação do Jô nos últimos jogos. Vitor Pereira entendia que Jô e Júnior Moraes dariam conta do recado, mas com a rescisão do contrato do Jô, o Timão vai tentar utilizar essa grana, essa economia de 540 mil reais por mês, para tentar encontrar um novo centroavante. Há necessidade, e é importante que não fosse um jogador tão veterano, até porque o Corinthians já tem vários veteranos do meio para frente.
Você curtiu? Saída do jogo, usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar a respeito do novo técnico do Flamengo. Adiantei nas minhas redes sociais e também no meu blog no Yahoo que Dorival Júnior era o escolhido. Fui o primeiro a contar sobre a decisão do Dorival de pedir a rescisão de contrato com o Ceará. Bora contextualizar bastidores dessa história, depois a gente explica direitinho como é que fica o Dorival no Flamengo. Estava em casa, no final da manhã, quando toca o meu telefone, a pessoa contou que recebeu um contato de um dirigente do Ceará para saber a respeito de um treinador. Esse interlocutor, esse meu amigo, ele conhece bem um treinador que o Ceará está de olho. Não vou contar para que não identifiquem a pessoa. Mas aí esse meu amigo falou, mas por que você está querendo saber de um técnico se o Dorival Júnior está no Ceará? E aí essa pessoa, em nome do Ceará, contou que o Dorival Júnior havia pedido demissão e estava de mudança para o Flamengo. Fui checar essa história e de fato batia. O Dorival procurou o presidente Robinson de Castro na manhã dessa quinta-feira para comunicar que tinha uma proposta oficial do Flamengo e que estava disposto a aceitar. Horas depois, a rescisão do contrato foi formalizada e o Dorival será anunciado nas próximas horas como comandante rubro-negro. Uma curiosidade: Dorival fechou com o Flamengo, tá todo mundo sabendo, e o Paulo Souza ainda não foi demitido do Fla. Situação absolutamente lamentável. Total falta de respeito com o Paulo Souza, que não fez um bom trabalho, merecia ter sido demitido há bastante tempo, mas ninguém deve ou merece passar por essa situação. Por que o Flamengo segurou a demissão do Paulo Souza? Porque não tem ninguém entre os auxiliares que pudesse, por exemplo, atuar como técnico interino no próximo sábado. Se o Dorival não é contratado, o Flamengo não encontra um outro substituto, não ia ter ninguém para colocar para comandar o time. Nenhum dos auxiliares técnicos do Flamengo tem um certificado exigido pela CBF para que essa pessoa se sente no banco de reservas. Situação lamentável. Pois bem, Dorival vai pagar, com a ajuda do Flamengo, R$450 mil ao Ceará pela rescisão do contrato. O vínculo do Dorival com o Ceará terminaria em dezembro. Mesmo tempo de duração do contrato do Dorival com o Fla. O novo comandante rubro-negro vai ficar somente até 31 de dezembro. Esse contrato pode ser prorrogado depois. Ele chega na companhia de um preparador físico, de um preparador de goleiros e de um auxiliar técnico. Terceira passagem de Dorival no Flamengo. Ele havia estado em 2013, caiu por conta daquela redução da folha salarial. O Eduardo Bandeira de Melo chegou e entendeu que os R$800 mil por mês do Dorival eram muito altos, acabou dispensando. E depois o Dorival voltou a ser vítima de uma mudança política. Rodolfo Landim, o atual presidente do Flamengo, assumiu e logo de cara dispensou o Dorival. Entendia que ele não era o treinador ideal, mesmo tendo levado o Flamengo ao vice-campeonato brasileiro. A opção do Landim na sequência foi de contratar o Abel Braga. Enfim, coisas que o tempo e o destino mostram pra gente. Dorival Júnior é esperado nas próximas horas em Atibaia para dar o treino ou dar os treinos da semana. Ele estará à frente do Fla no próximo sábado em Porto Alegre diante do Internacional. E aí, você gostou da decisão? Dorival Júnior vai dar certo no Flamengo? Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do assunto. Curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê mais tarde com a live do Nicola. Abraço, tchau!